A você que nos assiste, é um prazer receber você aqui no nosso espaço. Eu estou muito feliz porque a gente volta com Política SA. Eu estou aqui do lado do meu amigo Jackson Vasconcelos. Estou com o Thiago Barcelos aqui na frente. E a gente recebe aqui o Alexandre Popó, presidente regional do Novo? Não, municipal do Diretório Municipal do Rio de Janeiro. Né? Eu queria falar hoje sobre uma autocrítica à direita e os rumos das próximas eleições aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá? Então, a autocrítica é o seguinte: o Rio de Janeiro hoje não tem candidato a governador de direita. É um absurdo. O Partido Novo, que com certeza é o único partido de direita do Brasil, e eu posso falar isso pelos movimentos que a gente vê dentro dos outros partidos ditos de direita, ditos liberais, e a gente não apresentar um nome. Então, é importante que a gente apresente um nome. Temos nome? Temos. Precisamos parar, pensar e lançar um nome, porque senão tem gente aqui que vai ganhar de WO essa partida. Eu acho que esse é o maior problema. Mas ainda tem tempo? Não, tempo a política é sempre tempo. O eleitor decide na reta final. Mas antes de avançar, eu quero falar um pouquinho sobre o Popó e sobre o Novo. Uhum. Primeiro, o Popó é a figura popular de um partido que muita gente teima hoje em chamar de partido de sapatênis. Né? Verdade. E que eu senti falta quando lá no Congresso Nacional teve uma pessoa lá, uma deputada, que chamou de sapatênis. Eu senti falta da melhor campanha publicitária que o Novo já fez e que foi uma das melhores de qualquer partido, que eu achei que o Novo ia voltar com ela agora. Que foi quando o Novo foi chamado Partido de Sapatênis. O Novo do Rio de Janeiro, que quase não existia, criou uma campanha fantástica de rede, mostrando que era o Partido Sapatênis, mas trazendo todos os participantes do Novo como trabalhadores. Gente indo para o escritório, gente trabalhando, gente desenvolvendo, todos políticos do Novo. Né? O Popó hoje é a única pessoa dentro do Partido Novo, eu falo com tranquilidade e com liberdade, porque sou filiado ao partido e sou apaixonado pelo partido. Eu não digo diferente disso em lugar nenhum, porque eu gosto, acho que é o caminho. O Popó tem hoje a fisionomia popular do Partido Novo. Ele consegue entender política como poucos ali. Eu me lembro quando eu conheci o Popó como candidato a vereador, muita gente dizia assim, não, o Popó não é da política, não é o... Caramba, ele fez política na esquerda. Ele se transformou na direita no dia que passou a ser empresário e entendeu que a esquerda tem um discurso errado. Então, a primeira coisa é isso. Sobre o Partido Novo, eu acho que no Rio de Janeiro a gente comete alguns equívocos. Um deles, o mais forte, é a falta de comunicação que o partido tem. O partido tem um corredor de votos impressionante no Rio de Janeiro. Impressionante. Que são do Novo. Tanto é que você tem experiências no Rio de Janeiro de bons políticos que, ao saírem do Partido Novo, por acreditarem que eles tinham votos por eles próprios, naufragaram. Alexandre Freixo está voltando. Então, existe um corredor de voto que precisa se comunicar com a população. É o que eu penso. Dá tempo, hoje, de ser candidato a governador, deputado, dá tempo. Nós estamos muito longe do processo político. O processo político começa em abril. Até falei isso muito com o Thiago, tem falado muito. Em abril começa o processo político. Até abril, todo jogo é preliminar. Tá certo? Thiago, eu tenho... Na semana passada eu tive até com o Popó lá em Brasília. A gente se encontrou lá no congresso e tal, e eu fui lá para participar de um congresso de comunicação que eu tenho participado com muita frequência, com comunicação de política, né? E uma coisa que eu acho muito louvável na esquerda é que a esquerda está fazendo autocrítica e está correndo atrás do prejuízo e sabe que o prejuízo dela é muito grande com relação às redes sociais, com relação ao gap que eles deixaram da politicagem de rua, da politicagem 1 a 1 e visualizar que a campanha de massa ela traz uma eficácia maior, principalmente com a política de 1 a 1 que a esquerda faz.
a política de massa, que é a rede social, ela poderia amplificar muito mais isso. Só que eles assumem aonde eles erraram, eles assumem aonde o problema está e estão correndo atrás para poder pegar e visualizar. Estão tentando corrigir, a verdade é. E outra coisa que eu acho interessante na esquerda é que o pau quebra dentro da sala, mas abriu a porta e saiu. Eles são unidos? Porra, eles são unidos. E isso não acontece na direita, né? Haja visto quem tem visto aí, Paulo Figueiredo, Chiquini, enfim, o pessoal da direita dando cabeçada um no outro. Porra, aonde a gente vai chegar? Eles brigam entre Como eles. é que você vê isso no cenário? Você tá à frente de novo de uma grande, de uma das maiores marcas que já existiu no Brasil de comunicação. Como é que você vê isso? O Partido Novo, para mim, assim, foi uma grande surpresa, Popó, quando foi lançado. Eu tentei de todas as formas participar, fui filiado no partido. Tentei de todas as formas participar desse movimento novo. O partido se apresentava como um lugar de debate, para trazer as pessoas, para falar de verdade dos problemas da cidade, sem amarras políticas, né? Sem transações, sem problemas que todo partido tem. Todo partido tem ali o seu corrupto de estimação, né? O seu bandido, o seu ex-presidiário de estimação. O Novo não. O Novo é um lugar que você pode ir de forma muito tranquila, sabendo que ali você não vai ter problema com ninguém, pode falar o que pensa. Foi o que eu acreditava, mas eu não consegui encontrar no Novo e tive dificuldade com as pessoas até que eu conhecia. Eu perguntava, cara, quando é que vai ter uma reunião? Onde é que é a sede do partido? Como é que eu faço para participar? E não encontrava, e por isso me afastei. Tive algumas passagens na última eleição até de prefeito do Fred, e ali também tive dificuldade de ajudar o Fred, inclusive, por conta de ser muito fechado, não ter diálogo, não ser aberto, não se fazer uma autocrítica. Eu cheguei a criticar, falar, pô, vocês estão errando na comunicação, vocês não conseguindo, eu estou querendo ajudar e não consigo ajudar. E se o Novo não entender isso, e se abrir para essas críticas e tentar entender e buscar um caminho para formar militância, entrar nos debates regionais, ir para dentro dos bairros, começar a falar com as pessoas que estão lá na ponta, o Novo vai continuar sendo uma vitrine bonita para a zona sul da cidade passar e ir lá e buscar o seu candidato. E política não é isso, política é rua, é o dia a dia. Tá com as pessoas. Então é o que o Novo tem que fazer. Eu posso fazer agora uma aspa nisso. Nós assumimos o Novo em abril, tínhamos 8 grupos de núcleo de bairro, hoje temos 17. É isso, acho que esse é o caminho. Triplicamos o número de seguidores nas redes, duplicamos o número de filiados ativos, quer dizer, é esse processo. E hoje a gente filia mais Zona Norte, Zona Oeste, né, aquela região mais afastada e a região mais periférica, do que continuamos filiando na Zona Sul, no centro, aqui na Barra e tal, mas o Novo realmente está crescendo. O Jackson acha que tem a ver com a minha popularidade, mas eu acho que é um trabalho conjunto de todo o diretório, de todos os filiados. Posso te fazer aqui um elogio? Pode fazer. Eu te conheço, estou te conhecendo, e para mim foi uma grata surpresa perceber o seu jeitão mais povão, mais popular de lidar com a questão da política, né? Porque com todas as pessoas que eu conversei quando eu tentei me aproximar do Novo, parecia que eu estava conversando com um executivo, sei lá, de um outro país, mas que não tem nada a ver com a relação política da cidade. E o seu perfil é completamente diferente. Isso aproxima e dá vontade de querer participar, porque então política é isso. Porque política é isso, né? Política é estar com as pessoas. E o Novo, cadê a ficha aí, gente? Em determinado momento, eu não estava encontrando essa relação. O Thiago assim. É uma grande figura. Cadê a ficha? Eu quero a ficha para ele assinar. O Thiago foi subprefeito da Barra, foi subprefeito do centro. É um cara que tem um comportamento ético tem muito a ver com o Novo. O Novo, muito né? a ver com muito novo, O que acontece muito, Thiago, é que tudo na vida passa por um processo de adaptação. O Novo era um partido de laboratório. Ele era um partido de laboratório. Ele foi criado dentro de um laboratório. Né? Amoedo, quando criou o partido, ele queria um partido que não fosse partido. Fosse uma empresa, né? Fosse uma empresa. Em 2012, Jackson, eu fui candidato a vereador.
em 2012, se eu não me engano, foi uma das primeiras eleições do Novo. Não, foi 16 a Foi primeira. 16? A gente começou a colher a assinatura. Foi 16 que tu foi candidato, então, não? Não, foi 12. Eu tô falando isso porque eu lembro... Você foi candidato pelo Novo? Eu fui pelo MDB. Sabe por que eu fui pelo PMDB? Porque eu não consegui... Eu tô falando isso... Mas em 12 a gente não existia. A gente existia no papel, né? Porque só conseguiu o registro em 2015. Eu vou te falar por que eu tô dizendo isso. Em 2012, quando eu fui candidato, eu estava andando pelo centro e aí veio um rapaz guardador de trânsito, Vaga Certa. Eu conhecia ele porque eu era subprefeito do centro, olha que coisa engraçada. E foi ali na Rua México, se eu não me engano. Na Rua México. E eu estou andando pela rua, eu ia ser candidato, e vem o guardador e fala: você tem que vir pelo Novo, o teu perfil é novo. Mas a gente não existia ainda institucionalmente. E eu falei, eu não sei, depois tem que ver isso. Eu falei, aí ele me alertou sobre isso, eu fui tentar pesquisar, querer mas saber. Era muito incipiente, ainda estava colhendo assinaturas. E não consegui. Mas não conseguiria mesmo, porque o Novo só existiu em 2016. 2015. Eu lembro disso. E a nossa primeira eleição foi em 2016 e nós elegemos o Leandro Lira, não é isso? Foi. Leandro Lira foi eleito. Foi uma eleição muito interessante. Lançamos em 4 cidades e elegemos. Ou pode ter sido em 2016, porque eu vi... Se você foi candidato em 12, era impossível vir pelo Novo. Não foi 2012, foi 2016, desculpa, você está certo. Foi 2016 porque eu vinha candidato a deputado estadual e desisti da minha campanha. E era pelo... Não, estou confundindo. 14 teve eleição para estadual. 14. E 16 teve para prefeito e vereador. Então foi 14. Entendeu? Foi uma eleição. Foi uma a eleição gente que só eu existiu. A gente só existiu como partido em 2015. É engraçado esse negócio. Em 16 me parece que foi candidato Novo a Carmen Migueles. Foi né? Foi a Migueles. Foi a Migueles, ainda na raiz do Amoedo. Né? Escolhida pelo... falar um pouco do Novo, o Novo foi isso. O partido foi criado pelo Amoedo. Eu tive uma vez com ele. E quem me levou para conversar com ele, acho que foi o Roberto Mota na época, alguém me levou para conversar com ele, fomos eu, depois foi Denise, que a Denise estava buscando um espaço e tal. E a conversa com o Amoedo não foi boa, porque o Amoedo é assim, o Amoedo é um cara que fala o que pensa, mas não tem nenhum interesse em ouvir o que você pensa. E política, nenhum interesse. Então ele fala, quando você responde, ele já saiu da sala, ele está ali te olhando, mas ele era sempre aquela figura. Né? Depois conversei muito com o Fred sobre isso. Aí a campanha do Fred, que foi a campanha para o prefeito, foi uma campanha tão prejudicial, tão prejudicada, que o Fred não votou nele, porque estava com o Covid. Ele e a esposa internada. No dia da eleição, o candidato do Novo estava com Covid, foi uma eleição do Covid. Eu posso até falar sobre esse momento, né? Você foi candidato. Nesse momento, eu me lembro que naquela situação, eu já estava num processo de ajudar toda a nominata e ajudar o Fred no executivo. Então, eu participava diariamente do carro de som do Fred. E aí a gente tinha um evento na ilha, com a Tatiana Rocha, que hoje mora em Lisboa, em Portugal, e o Fred me liga, 7 horas da manhã, porque eu almocei com ele no dia anterior na Tijuca, e no almoço ele tossindo e tal, eu falei, pô, Fred, tem que ver isso. Lembra desse período? Tava eu, Bruno Mega, né, almoçando na Tijuca, a gente tinha feito uma campanha na Tijuca ali, e a gente parou para almoçar, e eu falei, Fred, tem que ver isso, tal. No dia seguinte, 6 horas da manhã, eu vou para a ilha, quando dá 7 horas, Fred me liga e fala, cara, testei positivo para Covid. Faltava 4 ou 5 dias, cara. É onde tem uma conversão absurda de voto. Ali você tem que estar na rua e tal. E aí, o que aconteceu? O pessoal, não, vamos desistir porra nenhuma. Desculpa o palavrão, faz um pi aí, tá? Vamos para dentro desse caminhão aí, vamos botar para quebrar e tal. E aí pegamos a Tatiana Rocha e a carreata e realmente... Essa é uma história gostosa de contar. Arrancamos o couro. A Tatiana Rocha, a gente não tinha presença na ilha, ela foi muito bem votada na ilha. E o que aconteceu é que, pela questão da segurança da cidade, depois da eleição, houve um evento com a mãe dela, mas um evento muito difícil, e ela resolveu ir embora do país. E é isso que está acontecendo. Estamos perdendo pessoas do Rio de Janeiro. Cara, eu vou em todos os eventos do Novo no Brasil, eu encontro cariocas
trabalhando em Minas, São Paulo, Florianópolis, Santa Catarina. O Novo é um instrumento político para a cidade muito importante, porque é um partido que está limpo, livre, entendeu? E que trabalha com a verdade. E é um partido que olha para quem vão ser os candidatos. Agora é um processo de construção. Se olhar para você imaginar, olha que loucura. Eu que estou afiliado ao Novo, às vezes eu me irrito muito com o Novo. Muito, cara, aquela coisa assim de igual torcedor de futebol, tu perder um pênalti. Né? Aí tu olha assim, cara, como é que pode? Outro dia eu, inclusive, mandei para o Rodrigo Rezende, mandei para o Luiz Lima, só mandei para os dois, porque eu não quero criar confusão. Eu disse assim, cara, como é que um cara que é governador de Minas lança candidatura para presidente em São Paulo? Aí fiquei mais furioso ainda quando eu vi o programa do evento. Todo o pessoal que é importante no Novo, no resto do país, falava antes do governador. O único representante do Rio de Janeiro, deputado federal, ficou lá na rabada da programação, que era o Luiz Lima. Aí eu mandei dizendo assim, cara, como é que não me protege o meu estado? Né? E outra coisa, vamos ver tamanho de colégio eleitoral? O Rio de Janeiro é o terceiro colégio eleitoral. O Zema não ganha a presidência da República, né? E a gente não sabe o que vai acontecer, está essa situação, vai o Tarcísio, vai o Caiado, vai o Zema, vai o Ratinho, quem é que vai? Não sei, mas a direita tem que pensar numa solução, né? E o Zema está no tabuleiro. Quem vai ganhar é quem está na urna. Se o Zema estiver na urna, ele tem chance. Agora, o terceiro colégio eleitoral, né, tem que ser valorizado. Tem que ser muito valorizado. Tem que ser valorizado. Exatamente. Porque assim, se não parar como uma empresa, porque o Novo ele nasce de um conceito empresa, de um conceito corporativo, né? Só que a política não é corporativa. Eu acho que por mais que tenha pouco tempo de partido, essas conversas francas e que a porrada come de verdade na mesa, já devia ter acontecido para que isso possa ser corrigido. Essa crítica... O que acontece? Quando a gente fala de tempo de partido, é diferente de tempo de eleição. Tempo de partido ficou muito curto. Sim, sabe por quê? Mas tempo de projeto político não. Sim, mas por que ficou curto para partido? Por causa da maldita cláusula de barreira. Quer dizer, você antes podia construir a história de um partido e levá-lo para o poder com um médio e longo prazo. Hoje a gente tem um prazo curtíssimo para a existência do Novo. Para manter o Novo existindo, que é a eleição do próximo ano. Aí é que vem uma série de equívocos. E eu estou muito à vontade aqui, o Popó pode ficar bravo comigo, mas eu estou à vontade, porque sou do Novo, para dizer a você o seguinte, que loucura é essa que você pega a única função de governador que o partido tem e entrega ao PSD? Caramba! Em Minas. Quando você precisa construir e garantir cláusula de barreira para esse partido. Eu só vou entender essa situação, como não sendo uma situação de estratégia burra, se o Zema for candidato a deputado federal. Aí eu entendo. Aí eu vou dizer, fez todo sentido. Ele garantiu uma bancada de 5 federais. Mas se ele for candidato a vice-presidente da República, ou for candidato a presidente, ou mesmo ao Senado, ele entregou o único governo do Novo na mão do Kassab. Pois é. Então, isso irrita estupidamente quem está dentro do partido. É o que eu digo, é o pênalti perdido. Agora, pior, o Novo foi criado no Rio de Janeiro. Foi criado por cariocas. Não tem sentido o único governador ser de Minas. Tem tudo isso. Falamos aqui do Ganime. É uma preciosidade o Ganime. Ela é uma preciosidade porque a inteligência, né? Ele sai candidato a governador, ele visita o estado todo, ele faz uma campanha fantástica no estado todo, tá certo? Eu, na época, também fiquei muito irritado. Cara, para mim, o Ganime tinha que ter sido candidato a deputado federal naquele momento, porque a gente faria a cadeira dele mais uma, eu não tenho dúvida. Mas a nominata, Jacques, a nominata não estava bacana para isso. Não estava mesmo. A gente precisava ter feito a mesma estratégia de Santa Catarina, de ter uma nominata única. Aí sim, porque a gente andou fazendo mas conta... Mas aí você vê, aí ele sai candidato a governador, faz um trabalho desse e
esse trabalho ele não tem continuidade. Ele não vai à frente. Entendeu? Quer dizer, tudo aquilo que foi plantado no interior era para hoje o Partido Novo estar com uma candidatura a governador sustentável. Mas acontece o seguinte, graças à vinda do Luiz Lima, e aí, eu não sei se é Deus, eu não sei o que é, a gente tem uma sorte danada, que o Luiz Lima tem um trabalho pelo interior, e eu acredito, e o Luiz Lima acredita muito nessa campanha presencial, né? De caminhar, de encontrar o eleitor, de conversar. Então, eu acho que essa vinda do Luiz Lima vai fazer esse reencontro do Partido Novo com o interior. O Luiz Lima tem a tese que a gente precisa estar no interior, porque a gente tem aqui 7 milhões de habitantes, mas temos 10 milhões de habitantes espalhados pelo interior, né? Então, a gente precisa caminhar no interior. A gente precisa, vou usar a linguagem popular, comer o mingau pelas beiradas. E o Luiz Lima é inteligente nesse aspecto e nessa estratégia. Então, eu acho que o trabalho do Ghanimi só não foi de todo perdido por sorte e pela consequência de ter um Luiz Lima que trabalha no interior e que divulga o Novo no interior. Então, há um reencontro, né, de eleitores e da população do interior com a marca Novo, graças ao trabalho do Luiz Lima. Então, isso é muito importante. E a gente vai crescer muito no interior, a gente vai ver o resultado disso nas eleições. Mas, de novo, deixa eu falar sobre a questão da forma como eu vejo a política e vejo... eu tenho uma estratégia comercial na minha empresa, nos meus negócios, para o ano que vem. Política, é onde eu trabalho com mais força. Só que eu já tenho um planejamento para 2026. Quando a política acaba, ela recua novamente e espera para 2028. É natural, é o processo corporativo. Eu não consigo entender como o Novo nascendo com um DNA corporativo, com um DNA de empresa, de visualizar a política como empresa que é. A política é uma empresa e precisa ser trabalhado como. Meu acessório, por exemplo, alguns políticos, e com um deles, que é o Luiz, a gente sempre fala sobre isso. Eu acho um absurdo a lida com determinados assessores, por exemplo, do assessor trabalhar uma vez por semana. Tem que trabalhar todo dia. Assessor tem que trabalhar todo dia. Não pode pegar, eu não posso me dar o luxo de pegar e ter o Jackson trabalhando aqui uma vez por semana para cumprir tabela e cumprir crachá. Ele tem que trabalhar todo dia e não é só durante as campanhas. Nesse ponto, em cima do que você falou, por que já são 10 anos de novo? É interessante isso, né? Por que não pega e não tem um popó fazendo o trabalho do dia a dia, fazendo uma alusão, né? Ele precisa trazer o dinheiro para sustentar a empresa, ele precisa fazer a política da próxima campanha, mas por que não tem um Jackson, um Thiago, uma pessoa que tem, e aqui ilustrativamente, quem dera que fosse na realidade, por que não existe um popó fazendo a política do dia a dia e não existe um Jacksons ou Thiagos ou tantos outros com capacidade que pudessem fazer um planejamento de longo prazo? Para que a gente não possa desculpir em 2028. Você usou uma frase interessante, já tem 10 anos, né? Está discutindo como se tivesse um ano. Não, mas vamos lá, gente. E o Novo na cabeça das pessoas ainda é isso. Deixa eu defender o Novo, e é claro, endossando a crítica do Bruno. O fato é o seguinte, eu costumo comentar que fábrica de bolo tem que ter farinha. Partido Novo tem que ter infraestrutura eleitoral. Então, essa é a visão corporativa que, de repente, eu tenho 37 anos como empresário, agora eu estou paradinho, estou num conselho, né? Tô no freezer, porque me dediquei à política e achei isso importante, separar as coisas. Mas o fato é o seguinte, o Partido Novo precisa desenvolver infraestrutura eleitoral. Então, você não pode acabar uma eleição, não, tá bom, ano que vem a gente vê. Não. No dia seguinte da eleição, você tem que estar planejando a próxima eleição. É aquilo que tu falou, tem que haver um trabalho diário, cotidiano, e com profissionais.
A gente tem a dificuldade financeira, é claro, todo mundo tem. O Partido Novo é um dos que mais tem essa dificuldade no país. Mas o fato é o seguinte, a gente precisa ter essa visão cotidiana, de resiliência, de trabalhar todos os dias. Pô, não adianta ficar sonhando. Às vezes eu entro com essa fala. Pô, sonhar é legal, mas no dia seguinte, o sol nasceu, se põe de pé, cara. Vai tentar realizar teu sonho. Vai trabalhar para ele, pô. Então, a gente precisa de uma infraestrutura logística eleitoral. Como uma empresa precisa de um business plan, como a fábrica de bolo precisa da farinha, nós precisamos entender isso. Nós somos um partido político. Isso não é uma atividade sazonal. Vou fazer uma pergunta aqui, nessa linha da crítica. Os outros partidos que crescem, que elegem governador, prefeito, vários deputados estaduais e federais, têm todo esse projeto bem estruturado? Esse business plan, que você acabou de falar, tem tudo isso? Eu acho que e estão crescendo, tem tudo isso? Não, olha só, o MDB da vida que elege um deputado estadual ligado ao Comando Vermelho. Será que ele tem? E está crescendo? E está retomando o espaço? Eles têm outros caminhos. Tem outros caminhos. Não, então, e se o Novo é um partido que tem legitimidade, tem transparência, tem decência, tem honestidade, por que não cresce? Eu fico feliz quando eu estou numa mesa de jovens. Né? Por que não cresce? Porque eu começo a olhar para trás. Eu vou lá na minha experiência lá atrás. A primeira campanha que eu fiz no Rio de Janeiro foi em 82. Você certamente estava no Brizola. E a gente pô, não queima meu filme, Jackson, pelo amor de Deus. Eu vou ser expulso do Novo, pô. E a gente aqui fazendo a campanha do Moreira. Mas eu vou contar um episódio a vocês interessante. Em 1982, por toda a estratégia e tal, mas nós perdemos a eleição no Moreira. Perdemos a eleição naquela época era em novembro, não era em outubro, e a posse dos eleitos era em março, não era em janeiro. Terminou a eleição, fechamos o botequim e tal, cada um para o seu canto. Quando chega em janeiro, nessa época eu estava morando em Teresópolis, eu recebo uma ligação do Moreira. Aí diz para mim, estou te convidando para a gente ir para o interior, porque a campanha de 86 começa agora. Isso no início de 83. Fizemos a primeira reunião do partido em março de 83, quando nós fizemos o levantamento de todos os candidatos. E a eleição de 82 ela foi sui generis, porque ela foi vinculada. Ela veio de governador a vereador. Você só podia votar em candidatos do mesmo partido, porque foi uma forma que o governo federal usou para ganhar a eleição. Então, de governador a vereador. Então, o Brizola fez a cabeça de cima e embaixo, e nós perdemos grandes, mas ganhamos em alguns lugares. O que nós fizemos naquela primeira reunião do partido? O seguinte, vamos ver quem teve voto em 82 e não se elegeu. E vamos preparar essa turma para a eleição de 86 e para a eleição de 85, que seria a primeira eleição para prefeito de capital. Então, os partidos funcionavam assim. Sabe de onde é que vinha o dinheiro dos partidos? Vinham dos filiados. Você não tinha fundo eleitoral. E em época de campanha era caixa 2, porque não tinha, você não podia dar dinheiro de empresa para campanha. Era só pessoa física. E não tinha um fundo público também. E também não tinha um fundo público. E eu, quando administrei a campanha de 82 e de 86, era um inferno, porque eu tinha que ter um doleiro para chamar de amigo. Porque o caixa 2 era todo em dólar. Então a história dos partidos era essa. E aí você construía, terminava uma eleição, começava outra. Vamos trazer para os dias atuais? Nós tivemos eleição passada. Vamos dizer que a gente termine bem em 2026. A municipal precisa começar a trabalhar em 2006. No dia seguinte. Dia seguinte. Por quê? E aí você vai pegar a relação daqueles que tiveram voto e não se elegeram. Você assim, cara, esses caras podem ser candidatos em 2028. Tem alguns aqui que podem ser os prefeitos, que se elegeram, deputados e tal. Aí você tem uma estrutura partidária trabalhando isso, comunicação, tudo continua. Você não pode funcionar com o partido fechando as portas do partido para a organização logo depois da eleição. E esse é um erro de quem é eleito.
Eu, lá em Paraíba do Sul, fui lá a convite de vocês lá, fiz uma palestra lá, o prefeito Canelinha apareceu no final, me deu uma cesta de produtos locais e tal, mas ele apareceu no final, gente gentil. Mas uma das coisas que eu disse ali é o seguinte, vou dizer uma coisa a vocês aqui. Todo mundo diz assim, ganhou a eleição, sai do palanque, vai trabalhar. Eu digo a vocês o contrário. Ganhou a eleição, começa uma nova campanha. Imediatamente. Tudo que você fizer no mandato tem a ver com a sua próxima eleição. Eu provei isso na prática, várias vezes. Por que nós tivemos a ousadia de chegar no segundo turno em 2006 contra o Sérgio Cabral? Ousadia, porque Cabral gastava 15 milhões por dia de campanha. E a Denise Frossard andava de táxi. Entendeu? Por que nós tivemos a ousadia de chegar no segundo turno ali? Porque no momento em que terminou a eleição anterior, que ela se elegeu deputada federal, nós colocamos todos os faróis na direção do Congresso Nacional e fomos para dentro. Tudo que dava oportunidade, o Luiz Lima me lembra isso com a CPMI do INSS. Nós fomos para dentro da CPMI dos Correios. Criamos um movimento fantástico dentro da CPMI dos Correios que deu a Denise voto suficiente para derrotar Eduardo Paes, derrotou Marcelo Crivella, derrotou o Lupe e fomos ao segundo turno, sem um prefeito. Olha, interessante, ele falou agora, CPMI dos Correios. Até hoje, nós temos essa situação. O Correio agora precisando, sei lá, de 10 ou 20 bilhões de financiamento. Cara, isso foi lá atrás. Até hoje não foi resolvido. O que aconteceu? Por que isso está acontecendo de novo? Porque o cara que governava naquela época governa hoje de novo. Ué, o modelo é o mesmo. Aí como é que você vai disputar uma eleição contra um modelo maluco desse com um modelo igual do outro lado? Por isso é que eu falo do novo. Mas aí o Thiago faz uma colocação no início muito boa e que você levanta a bola novamente. Essa eleição do Moreira em 82... Em 86. Em 82, que depois ele já acaba e ele já começa para 86, o Moreira ele faz ali um movimento de deixa eu já me estruturar para 86. Retorna às bases. E teria 84. E teria 85. 85. Então, existiria uma eleição intermediária, mas existe um propósito firme. É isso que eu não consigo entender. Porque, trazendo para um lado empresarial, e aí, vamos lá, o que muda de 82 para cá são os meios. Lá você comunicava por rádio, por panfleto, agora você comunica por post, por alguma coisa. Por mala direta. Pois é, então assim, mala direta. mas existe estrutura e dinheiro bom só vem para coisa boa. E quando eu digo dinheiro, não necessariamente tem que ser o caixa 2, o dinheiro de fora, não. Você se colocar à disposição, eu me colocar à disposição. Você é um cara caro, eu sou um cara caro, todos nós somos pessoas caras aqui. Para que eu possa pegar e me convencer a entrar dentro de um projeto que eu tenho consciência que se eu não mudar minha cidade, meu estado, meu país, a minha filha de 5 anos vai ter que sair do Brasil daqui a um tempo. Porque ela não vai ter estrutura mínima. A gente tem assalto a qualquer lugar. Momento, a todo momento. Olha que interessante, eu preciso pegar e dispor. Assunto. Agora, para que eu possa falar assim, bom, a proposta do novo é boa o suficiente e por mais que a gente vive com pessoas cheias de vaidades, eu não estou fazendo nenhuma colocação exclusiva ao novo, estou falando de todos. Por mais que a gente viva uma sociedade de vaidades, de eumismo, né? Ou nem existe essa palavra, mas de pessoas que só olham para o próprio umbigo, eu não consigo enxergar de verdade acreditar em algum projeto político que vale a pena eu me envolver, que as pessoas não estão só preocupadas com o bônus que vão ganhar pós-eleição. Essa é a vantagem do Novo, né? Você olha para a nominata do Novo, você olha inclusive para os filiados do Novo, e você vê que aquele grupo tem um objetivo maior, que transpassa o próprio umbigo, entendeu? Então isso é interessante no Partido Novo. Você me faz refletir da seguinte forma: o Novo, ele faz política para a sua própria bolha, ele faz para dentro. Eu vou te falar como eleitor, tá? E com as pessoas que eu converso, tá todo mundo desesperado
para um novo nome, para uma nova virada na cidade, para um novo... Eu estou falando de novo, hein? Para um novo momento, para um novo projeto, uma nova segurança, para um novo projeto. Por que o novo, o Partido Novo, não consegue comunicar, por exemplo, com as pessoas, com meus amigos, com meus familiares, que está de saco cheio e que, pô, tem muita gente querendo ir embora do Brasil? Por que o Novo não consegue ser isso. Deixa eu dar um esse exemplo. partido? Por quê? Só olha para... O Novo, ele quer sangue puro. O Novo, e aí a gente tá conversando e o Popó... Não quer a gente experimentar. Meu sangue está misturado. Sangue puro. E eu vou dar um exemplo bom aqui, que é o Luiz. O Luiz é PL de carteirinha. Foi PSD já, não já? Foi Novo. PSL. Né? PSL. Se elegeu pelo PSL. Ele não chegou a se filiar no PSD, não? Ele era novo. Vai pro PSL, se filiou. Vira PL e volta pro Novo. Sai do PL porque ele começa a não se identificar com algumas coisas do PL e vai pro Novo porque o Luiz tem um objetivo, né? O Luiz, até por ser esportivo, ou talvez por ser esportista, ele tem um foco muito firme, ele é muito fiel às convicções que ele tem. E agora, o que eu vejo do Novo ele só quer DNA. Ele não, de repente ele não enxerga que pessoas que podem vir de outros partidos só busca soluções dentro do próprio partido. Quando então, a solução poderia estar olha só, eu tô sendo bombardeado e tenho que responder essas críticas mas todas. Antes de você, até porque... Não, tá tudo aqui no meu script, depois eu vou responder. Eu vou puxar da mesa o que você colocou sobre o Luiz, né? Porque eu participei um pouco daquele processo, tive a felicidade de participar daquilo. O Luiz, ele se filiou ao PSD para ser candidato. Eu estava na Secretaria-Geral do PSD, na época o presidente era o Índio. Um dia o Luiz entra na minha sala, no meu escritório, não foi num partido, extremamente irritado. Disse assim, cara, estou saindo fora. Estou vindo lá do partido agora, da sede do partido, que era no centro da cidade. E o Índio trouxe para o partido a família Matos, lá da Baixada. Eu não convivo com essa gente. Olha o perfil do Luiz, cara. Eu não quero proximidade com esse tipo de gente. Aí eu disse para o Luiz o seguinte, Luiz, a política é assim, mas a minha política não é. Então eu vim aqui dizer a você duas coisas. Eu vou sair do PSD e diz para mim qual a orientação que você me dá de partido. Eu disse a ele, cara, você tem um cara que vai ser eleito presidente da República, que todo mundo acha que não vai ser, e que tem tudo a ver com o seu perfil. Pensa nisso. Foi quando ele foi para o PSL e se elegeu com Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, esse perfil, essa característica do Luiz, quando ele foi para o Novo, eu mandei uma mensagem para ele. Eu mandei uma mensagem para ele dizendo o seguinte, finalmente você se achou. Voltou ao ninho, né? Então, eu já fiz um pouco da sua defesa. Vai lá. Eu só queria abrir um parênteses antes, aí eu vou de novo fazer uma crítica. Rapaz, eu estou tomando porrada, mas tudo bem, eu aguento. Mas eu estou assim, aí o Novo, não, além de falar para dentro, para sua própria bolha, ele não sabe o que é da vida. Ele recebe o Luiz Lima sai lá do PSD, né? Vai pro PSL. Sai do, né? Depois vai pro PL, aí o Novo agora, né? O Novo agora, que foi o que você falou, entrega, é o pênalti perdido, né? Ele entrega o vice-governador pro PSD do Kassab. Olha que loucura. O que o Novo quer da vida? Posso tentar fazer a defesa? O que o Novo quer da vida? Olha só, a gente está num país... Como é que fica o Luiz Lima agora, com o próximo único governador do Novo, a foto. do PSD? Ele vai fazer entrar, vai a Minas fazer campanha com o Zema, que insiste na presidência, e aí ele sobe no mesmo partido que aqui no Rio é o Eduardo Paes. No mesmo palanque, né? E ele saiu, porque ele desistiu porque entrou a família Matos. Calma, gente. Como é que explica isso? Eu acho o seguinte, a vida... O que o Novo quer da vida? Olha só, o ser humano... Ser velho ou ser novo? Sabe o que o Novo quer da vida? Ele vai fazer o Luiz Lima prefeito do Rio de Janeiro. Opa, que coisa boa. Não mereço tanto, não, um elogio dele. Porque é o que a gente está fazendo hoje, é o que a gente está criticando aqui, que pode servir. Quer dizer, hoje, se o Luiz ganha, e eu tenho certeza que vai ser reeleito no Rio de Janeiro,
ele tem que, no mesmo dia, abraçar o diretório municipal novo no Rio de Janeiro e ser candidato a prefeito do Rio e ganhar a eleição do Cavalieri. Estamos lançando aqui o Luiz Lima. E outra coisa, a gente fica perturbando ele, né? O Luiz Lima, pô, Agora, o Luiz Lima em Bangu. 28! Luiz Lima em Bangu, do lado do Popó, como presidente do diretório municipal, ele conversa com o povo. Conversa um pouco. Mesmo sem o Popó, ele conversa com o povo. Uma das coisas que eu mais acho interessante do Luiz Lima é essa facilidade de interfacear com o povo. Você, naqueles eventos que houver em Copacabana, e nos eventos que acontecem no interior, quando eu estou junto, ele tem uma capacidade de comunicação que é absurda. E eu estou aqui para aprender, embora eu seja mais velho que ele, eu tenho que observar essas coisas. Eu não sei quem faz a comunicação do Luiz, porque é uma comunicação extremamente inteligente. Você sabe como é que você... Eu não sei mesmo, eu não conheço, né? Eu até convido você para conversar com o Luiz e tentar ajeitar isso. Mas o Luiz é assim, ele criou uma mensagem de um cara que tem uma energia fabulosa. Não, ele é absurdo. Ele é o tempo todo caminhando. Aí quando eu disse assim, cara, estou cansado de ver o Luiz Lima caminhando. Aí eu abro o Instagram, eu vejo o Lima nadando. Nadando, é. Ele atravessou um caminho enorme na natação, foi o único, o tempo estava ruim. Tem que ver quem está fazendo a comunicação do Luiz Lima para fazer a comunicação do Novo. Pois é. Nem acho. Olha só, não acha? Olha que interessante, Jackson. Eu, inclusive, estou aqui com o objetivo, né, de seduzir o cara que faz a comunicação do Você Lima. já descobriu quem era? No Partido Novo. Já descobriu, mas a gente tem que seduzir porque, infelizmente, a gente não tem uma condição de realizar isso de uma forma bacana, como tem que ser realizado. Mas o fato é o seguinte, eu estou aqui para defender o Novo. O Novo erra, como qualquer outro partido, e como todos nós, seres humanos, erramos. E eu acho que cada erro é uma oportunidade de você corrigir e caminhar de uma forma positiva para um futuro melhor. Então, o Novo só tem 10 anos. Isso pode ser muito dentro de um lapso de tempo, uma vida de 10 anos. O que você construiu em 10 anos? O que eu construí? O Jackson, o Thiago. Mas o fato é o seguinte, num partido político, 10 anos é muito pouco. Então não tem nenhum partido no Brasil que tenha essa idade. Exatamente. Todos os outros só mudam de nome. Todos os outros estão aí há muitos anos. Alguns até bem antes do período militar. Pois é. Então o fato é o seguinte, a gente com 10 anos, nós somos ainda, né, entramos agora na adolescência, somos teenager, e eu acho que a vida é isso. É errar e corrigir o rumo, tentar corrigir. O Novo agora, nesse momento... E outra coisa, existem aspectos regionais em cada estado. Então, por exemplo, uma coligação que é possível no Rio Grande do Sul, com o Zuco e o Marcel, talvez não seja possível no Rio de Janeiro, em que o Costa Neto admite apoiar o Eduardo Paes. Então, essas diferenças regionais, elas têm que ser observadas. Entendeu? Então, quer dizer, agora, uma coligação ou uma conexão em um outro estado, mesmo que seja no Nordeste, pode influenciar localmente uma eleição no Rio de Janeiro, pode prejudicar uma eleição no Rio Grande do Sul. Então, esses aspectos a gente tem que analisar com um pouco mais de cuidado, tá? De qualquer maneira, eu estou aqui para defender o Novo em qualquer circunstância, em qualquer dos erros. Meu, porque, agora, é interessante receber as críticas, e isso é difícil. Nós somos apaixonados pelo Novo, tá? Não, então, e isso é difícil receber as críticas. Nós gostamos do Novo. Pela vaidade que as pessoas têm, né, e tal. Então, eu estou aqui, eu tenho 2 ouvidos e uma boca. Estou aqui para escutar as críticas. E acho que a partir das críticas, a gente pode, sim, ir corrigindo o rumo. Para mim, eu estou num ringue aqui, tomando porrada e vou sair feliz, sabe por quê? Porque, com certeza, eu vou absorver algum detalhe do Bruno, algum detalhe, alguma crítica do Vasconcelos, alguma crítica tua, Thiago, e vamos tirar proveito disso. Eu acho que o nosso desejo aqui é fazer que o Novo cresça, porque o Novo é uma saída para a política do Rio de Janeiro. Tudo começa pelo partido. E assim, agora, eu não tenho o menor medo de dizer o seguinte, todos os partidos hoje não têm condição de fazer o que tem que ser feito. O Novo tem condição, mas precisa se organizar.
precisa ir para a rua, precisa se tornar conhecido, precisa chegar nas pessoas. As pessoas têm que... O Novo é um partido de prateleira de um mercado pequenininho. Precisa ser um mercado enorme, sabe? Para as pessoas saímos do... Vou fazer um anúncio para o Zona Sul. Saímos do supermercado Zona Sul e estamos começando a entrar na prateleira do supermercado Guanabara, gente. Estamos na prateleira já. Gostei disso. Estamos na prateleira do... Já estamos chegando na prateleira. Estamos deixando de ser os inocentes do Leblon. Do Leblon. E as pessoas reclamam de uma autocrítica que o Ontem Mota tinha um fez. caboclo falando para mim o seguinte, o Novo anda de sapatênis. Eu disse assim, mas não anda de chapéu Panamá. Tá aí. É isso aí. É isso aí. Continue não andando. Aquele chapéu de bandido que o Lula usa, o Eduardo usa também. Pois é. Não cabe no Novo. Não, outro dia eu vi alguma coisa do prefeito e ele filmando e tinha uma prateleira cheia de chapeuzinho de malandro, né? Falei, como é que a gente não explora um negócio desse? Uma imagem dessa maravilha, olha lá o chapeuzinho de malandro. Um para ir para a escola de samba, outro para ir para Liesa, outro para ir para Marquês de Sapucaí, outro para ir para o Maracanã, cheio de chapéu de malandro na estante dele lá, uma coleção, né? Aqueles chapéuzinhos que ele gosta de usar em situações diferentes. Na época do meu pai, na época do meu avô, você pegava o chapéu Panamá e a navalha. Pois é. Era um malandro, né? Pilantra da época, né? Gente, vamos falar um pouco de segurança, afinal de contas, né? E falar de segurança, eu vou te fazer um agradecimento. Qual é o agradecimento? Você disse que a gente só critica. Porra, foi muito bom a conversa, foi muito boa a conversa que eu tive nesse estúdio aqui com o Greco. O Greco teve aqui, né? O Greco é do BOP, é do Rio, mas está lá em Minas como secretário de Segurança. E não seria uma alternativa para o Rio? Não, mas ele disse, eu até consegui compreender ele. Ele disse assim, cara, eu não posso sair daqui. Primeiro que eu fiz um grande trabalho aqui, eu não posso, em na Minas, hora de faturar aqui que ele está falando é Minas. Minas. Eu não posso, na hora de faturar esse trabalho para o Zema, eu negar o Zema isso e sair para o Rio de Janeiro. Agora, Bruno... Mas eu tenho uma visão sobre isso. Aí eu tenho de novo que cutucar o Novo. Se o cara está em Minas, secretário de Segurança do único governador do Novo em Minas... Por que eu não conheço o Greco e não conheço o que ele fez em Minas se ele sendo do Novo? Porque não comunica. E eu sou da política. Não comunica, Me explica isso. Então, Thiago, eu vou te falar de novo. Olha aí. Eu tenho um fenômeno em casa que eu não vou falar nomes, mas nem assim... eu conhecia, quem me apresentou. Eu tenho um fenômeno em casa que eu sempre falo isso aqui em todos os Políticos SA que eu participei. O meu filho, 22 anos, agora, apolitizado. O meu filho tem uma praguinha colada no guarda-roupa. E não é por identificação não, porque ele tem a namorada dele. Pode falar de quem é a praguinha. É por identificação das propostas apresentadas. Ele nunca mais recebeu nenhuma comunicação. Nunca mais. Temos essa dificuldade. Mas daqui a um ano, daqui a um ano e meio... A praguinha? Ele vai pegar, não, mas aí eu vou expor pessoas que eu quero que sente aqui na mesa. Daqui a um ano, talvez ele comece de novo a receber mala direta. Olha que então loucura. Eu vou te fazer uma sugestão. E ele trouxe pelo menos uns 50 Então eu votos. vou fazer uma sugestão. Eu não sei quem é a moça da praguinha, mas apresenta ele a Carol Esponza. Ela deveria estar aqui para... Ela é fantástica, cara. Eu tenho certeza que ele vai substituir essa praguinha dessa pessoa que ele tem por uma praguinha da Carol Esponza. Mas a praguinha é da Carol. Você disse que não podia dizer. Eu recebo milhões... E não é uma crítica pessoal, cara. A gente conversamos várias vezes. Como é que você Gosto pode... muito da Carol. De novo, é uma crítica construtiva por pessoas como você falou. A gente quer um novo... Que quer um novo porque é o partido que eu visualizo que pode dar uma sobrevida à política do Brasil. Meu olhar nunca é crítico. Por quê? Porque eu digo o seguinte, se há um lado que a gente pode criticar nesse, o outro é uma coisa fantástica ela ter conquistado isso. E se você chega aqui no meu estúdio e você olha a parede ali que está toda descascada e você faz uma crítica a esse tipo de problema visual que deprecia o meu estúdio, e eu olho isso e eu começo a te dar pedrada, não o dá. errado sou eu. Eu acho o seguinte, olha só a questão da crítica, como é que é interessante. E isso eu uso também, também uso no corporativo. Só para um pouco mais essa situação. Tá, mas eu vou voltar nisso, eu não posso esquecer. Só para pontuar ainda mais essa situação do Greco, que é um ponto importante. E a gente está falando
de um tema de segurança pública, de um cara que está dando resultado em Minas, e a gente vive num estado que é do BOP do Rio de Janeiro. Que estava na carroceria da caminhonete que subiu no Alemão em 2010, na época da UPP. E eu não conheço grego. Olha só, mas... Você grego ou greco? Greco, Rogério Greco. Agora tu vai conhecer outra coisa, pesquisa tu vai ver. Então eu vou falar um pouquinho. Primeiro eu vou defender a questão da... É o RG do Novo. Para você ter uma ideia, vamos identificar o que é o Greco. O Greco tem 30 anos de Ministério Público. E como, estando no Ministério Público, ele participou das ações, ele não era do BOP, mas ele participou das ações como representante do Ministério Público lá na tomada do Alemão, do Complexo do Alemão, e é um cara vibrador. 30 anos de MP, o Zema convida ele para secretário de Justiça, ele não aceita inicialmente, aí depois ele aceita, está lá já no primeiro mandato e começou o segundo mandato, tá até agora. O trabalho em Minas é absurdamente positivo, porque Minas tinha aquele problema do cangaço, porque também tem isso. Cada estado tem a sua dificuldade no aspecto de segurança. Minas, por exemplo, tinha um problema sério do cangaço. Um ano antes do Zema, do governo anterior, naquele um ano anterior ao Zema, houveram 260 e tantas ações de cangaço. O Zema entrou, isso foi diminuindo, foi estruturando, e nesse ano teve uma. Então, quer dizer, e sabe qual foi o resultado dessa uma? 38 mortos. Ou seja, os caras, a inteligência identificou que esse grupo estava num sítio e os surpreenderam. E aí, é claro, houve, né, o embate. De tiro. E aí, na legítima defesa. E detalhe, não se perdeu nenhum policial. Então, eu acho que a gente tem que elogiar essa insurreição da segurança pública no Rio de Janeiro, de ir lá e cercar os traficantes na Penha e na Maré, sabiam pela inteligência que haviam líderes de outros estados alocados ali. Eu escutei falar que o aluguel para um traficante do Nordeste ficar aqui no Rio é 80 mil. Saiu hoje na Globo.com, 80 mil reais 80 aluguel. 80 mil aluguel para o cara ficar aqui. Então é tranquilo. Agora, tem mais um problema do cara ficar aqui. Surge a interação entre eles. Surge a master franquia do crime, entendeu? Começa a franquear e aí começa o Comando Vermelho e o PCC a estratificar isso. Ó, esse pedaço aqui é teu, esse pedaço... Quer dizer, os caras hoje têm várias quadrilhas espalhadas para o Brasil, mas à medida que há essa interface, eles começam a se organizar. E ficam mais organizados do que grandes empresas. Então, essa é a dificuldade do crime. É conseguir a gente entender que hoje mesmo, antes de sair de casa, vi que pegaram 30 ou 20 ou 30 pistolas semiautomáticas num trajeto que ia para o Complexo do Alemão. Então, quer dizer, não adianta, estão reabastecendo de armas, entendeu? E não adianta contar com o governo federal, com uma polícia federal que não segura as fronteiras. As armas vêm de fora do país, os fuzis vêm de fora, a droga vem de fora do país. Cara, a nossa fronteira é uma peneira. E para onde vem isso? Isso vem para Rio de Janeiro, isso vem para São Paulo. O Rio de Janeiro é o maior exportador de cocaína do planeta. Por quê? Porque aqui é fácil de entrar e é fácil de despachar. Temos uma Baía de Guanabara com uma permeabilidade absurda. Temos as nossas fronteiras totalmente abertas. O governo federal não consegue reter as fronteiras. Como é que eles querem, num projeto, numa PEC, tomar conta da segurança no país, cara? O Caiado se revoltou com toda a razão, né, naquela reunião. O Cláudio, o Tarcísio, ou seja, aqueles governadores que são responsáveis e que entendem que há diferença entre o que é o crime no Rio, o que é a organização criminosa em São Paulo, em Minas, há diferença. O governador local tem que ter essa responsabilidade, tem que ser o comandante-chefe das forças de segurança. E o sucesso da operação se deu por causa disso. Houve um trabalho de inteligência e, na minha cabeça, todos os governadores, que veio meia dúzia, né, veio aqui conversar com o Castro e agradecê-lo. Mas todos, ainda mais aqueles do Norte e do Nordeste, da onde houveram chefes de tráfico daquela região presos e eliminados, tinham que vir aqui fazer falar muito obrigado, governador. E eu não estou aqui defendendo o Castro, não, tá?
Porque eu acho que houveram também dificuldades. O cara está aqui acuado, eu sou um comandante, tô acuado aqui na Maré. O que eu faço? Ligo para... Se você abrir o Google Map do Rio de Janeiro, tu vai ver as áreas. Comando Vermelho, ADA, milícia, tá tudo no Google Map, porra. E o cara, um turista abre um Google Map aqui e, cara, tá tudo tomado. Então, o Rio de Janeiro tá todo tomado de áreas do Comando Vermelho. A polícia tá lá, as Forças Armadas estão lá me encarando, né? A PM, a Civil, tá todo... E o Boto tá lá esperando eles lá para... Cara, ó, vamos tocar um rebu nessa cidade. Nós tivemos sorte, porque a cidade parou, a sensação de segurança foi absurda, mas eu previ naquela tarde Jordão, Rocinha, todas as regiões, Tijuquinha, tudo. Cidade de Deus. Cara, vai entrar em colapso, porque esses caras vão queimar ônibus, não queimaram, só pararam, vão fechar comércio, e aí a ordem era assaltar, a ordem era muito mais intensa do que o que aconteceu na consequência daquilo. Então, na minha cabeça, se tu junta 2.500, 2.800 para fazer uma atividade naquela região que a gente sabe que ali tem uma cabeça, você tinha que pelo menos ter 500 homens em condições de fazer uma contingência nas principais avenidas do Rio de Janeiro. Na Sernambetima, na Barra, na Estrada de Jacarepaguá, na Avenida Brasil, Suburbana, enfim... nas principais avenidas. Por quê? Porque estava na cara que, na hora que eu estou tomando porrada aqui, eu vou tentar dispersar isso. Eu vou criar um tumulto lá, outro lá. E o Comando Vermelho está esperando a cidade toda. Não tem jeito. Até como o próprio governador falou, palavras do governador, do Castro, ele fala que é impossível de você fazer uma operação que quando você vai fazer uma operação, você tem que comunicar a mais de 20 órgãos, é impossível que não vaze. Antes que a operação começasse, esses meliantes já estavam saindo fora. Então, assim, se você não tiver, de fato, uma cobertura federal para que possa fazer esse aparato, e na hora que eles estiverem fugindo da ratoeira ali, possa captar eles, não vai... o Derrite está hoje lá sofrendo no Congresso, né? Essa semana passada que a gente esteve lá, o Derrite, que é o secretário do Tarcísio, e agora voltou para relatar o projeto, está lá se virando para conseguir manter o projeto vivo, está o governo enfiando, tentando... modificar a possibilidade. E, cara, é isso. Agora, como é que pode te ter um governo federal que fala que o traficante é uma vítima do viciado, que dá uma declaração de que houve matança no Rio de Janeiro? Eu acho que houve matança. Mataram 4 policiais, feriram 10 e um delegado, inclusive, perdeu a perna na operação. Entendeu? Vai carregar isso para o resto da vida. Então, houve uma matança. Bandidos atacaram as forças de segurança porque eles só tinham mandato de prisão só. Eles não tinham... houve uma cena em que o Pimentel, inclusive, mostra isso num dos debates, que deixa claramente que houve um embate inicial, tinha um traficante morto na sala lá da mulher com o fuzil na parede ali, e desceu mais de 30. E a polícia prendeu normalmente, tal. Quem se rendeu foi preso. Acabou. Deixa os fuzis lá em cima, não desce ninguém armado, todo mundo sem camisa e tal. Acabou. Esse é o trabalho da polícia. O trabalho da polícia foi perfeito. Entendeu? E aquela cena foi interessante. E olha, quem gravou a cena foram os bandidos. O cara, tia, grava aí. E a tia estava gravando errada. Enfim, ela acertou a gravação. E foi ótimo, porque aquilo ali mostra qual foi o trabalho das forças de segurança do Rio de Janeiro. E que a polícia daqui não é assassina. Só uma observação. O trabalho da polícia, se a gente analisar só a operação, foi tudo certo, né? Infelizmente, teve as baixas dos policiais, mas a operação aconteceu, prendeu as pessoas, prendeu arma, ocupou o território... neutralizou lá, matou os bandidos que tinha que matar, enfim. Isso é uma análise sobre a operação, né? Infelizmente, a gente tem um governador que quer transferir toda a sua responsabilidade em relação a um problema de segurança pública e não depende só de uma operação. Depende de várias ações. Exatamente. A continuidade disso. Então a gente não pode analisar um problema
de segurança pública que demanda um projeto que você tem que olhar para a causa e achar que o que foi feito em relação à consequência vai resolver tudo o resto. Não, eu me lembro que eu gravei. Então, é a mesma coisa do Novo cuidando da próxima eleição. Exatamente. Eu aqui tomando porrada. Assim, deixa eu fazer um disclaimer aqui. É só, a gente citou alguns nomes e todos os nomes que a gente citou, inclusive o governador Zema está convidado para sentar aqui ou estar aqui online com a gente para que a gente possa falar. Mas eu só ressalto uma questão. A gente poderia estar falando de qualquer outro partido aqui. E se estivesse falando de outro partido, a gente não estaria falando de sapatênis. A gente estaria falando de corrupção dos partidos. De fuzil. Né? Chapéu Panamá. Que bom que estamos falando aqui de um problema do novo. É o sapatênis. É uma questão estrutural. É uma questão de falta de uma dificuldade ainda de comunicar alguma coisa ou outra. A gente não está falando de corrupção. A gente está falando de roubalheira, de caixa 2 ou de qualquer coisa que é de fato problema para a sociedade, né? Popó, o Novo é para ser muito maior do que o Bolsonaro. O Novo é para ser um movimento muito maior do que o movimento bolsonarista. Você lembra do Salles dizendo era Bolsonovo, né? Inclusive, o Bolsonaro deveria ter se filiado no Novo. Olha que isso vai dar. Olha que isso dá. Você sabe que a grande crise no Partido Novo foi o Bolsonaro. Pior que Porque o Amoedo errou numa estratégia boba, né? Que foi... O que a Amoedo queria? Amoedo foi candidato a presidente. E aí botou na cabeça o seguinte: você de novo. Legítimo, seria um ótimo candidato. Só que ele se antecipa muito e resolve o seguinte: como eu quero ser candidato, eu vou bater duro no Bolsonaro. Só que não avisou os amigos, entendeu? Que é próprio dele, eu falei isso aqui no início, Amoedo não. Aí ele resolveu o seguinte: vou para dentro. Só que tinha uma bancada no Congresso Nacional do Partido Novo que foi eleita com a ajuda do lema Bolsonaro. A onda Bolsonaro puxou aquela bancada inteira. Aí a bancada ficou tonta. Quer dizer, o presidente assim? Dando pancada lá. E dando pancada na bancada também. Aí a bancada se reage, aí ele resolve ir para dentro da bancada. Esculhamba a bancada e tal. Aí o presidente do Partido Novo, que era o Eduardo Ribeiro, tentando amenizar as coisas e conseguindo colocar ali alguma calma, aí o Amoedo vai para dentro do Eduardo Ribeiro. Aí resolve o seguinte: vou tomar o partido. O partido, você vai tomar como, irmão, se o partido é meu? Aqui tem filiado, tem tudo. Aí o Amoedo achou que ia levar aquela, quebrou a cara. E ali o Rio de Janeiro perdeu muita gente de qualidade. Vou só fazer também. uma correção: o Partido Novo são dos filiados. Dos filiados. E a minha eleição prova isso. Que o Partido Novo são dos filiados. Então, quer dizer, o Amoedo pensou que, que aqui não tem casquinho. Tinha, e a gente provou isso. E a gente conseguiu... Foi um movimento tão estúpido, porque em Minas, com Zema, reuniu-se todo o partido para dizer, cara, o Amoedo não fala no nosso nome. Ele fez o movimento errado. Sabe o que é engraçado? O cara se lança candidato a presidente pelo Partido Novo, na segunda situação. Legítimo. Tá? Legítimo. Só que é o seguinte: o cara não consegue reunir 8 federais e 12 estaduais dentro de uma sala para conversar a respeito disso e buscar apoio. Como é que o cara que não consegue apoio de 20 deputados, que era o que a gente tinha na época, né? 8 federais e 12 estaduais, quer fazer uma eleição majoritária? O cara não consegue convencer 20 E aí vamos voltar ao início da nossa conversa. Saiu da presidência do Novo, hoje não é ninguém na política. Fica falando sozinho no Twitter. Chegou ao ponto de dizer: vou votar no Lula porque eu faço oposição ao Lula. Aí, desde o dia que ele falou isso, toda vez que ele aparecia falando qualquer coisa ou aparece, eu entro lá com a minha humilde posição, dizendo assim: bichinho, você votou no Lula, você votou no Lula, você votou no Lula. Não, quando eu vi aquela foto dele em cima de um caminhão em São Paulo, com aquelas bandeiras por trás, eu falei, puta, acabou. Aí você vê como é que a estratégia é um negócio inteligente, né? Tendo estratégia. Ele falou do Derrite agora, lá em Brasília. O lance do Tarcísio foi de uma inteligência ferrada. Ele pega o cara, desloca para Brasília. O cara da segurança pública.
Não, mas ele antes já tinha. Mas esse projeto nasceu com ele antes dele ser o secretário. Aí desloca ele vai ao Brasil porque é o autor do projeto, ganha uma visibilidade que não tinha a nível nacional, vai para a briga, para o fronte contra a esquerda dentro do Congresso Nacional. Você vê que trouxe a estratégia. E é candidato ao Senado, se não me engano, né? E aí eu estava lá e participei, e por acaso nós cruzamos com o Derrite, né, num daqueles corredores, e aproveitamos para trocar uma ideia. Eu não posso revelar exatamente tudo que conversamos. Fechou né? com ele. Mas a gente brinca, né? Pega a ficha, que nem eu fiz contigo, Thiago. Pega a ficha. Eu gravando, pega a ficha aí que esse cara vai se filiar ao Novo, vai ser agora. Aí ele brincando, pegou a caneta, né, e tal. Tá tudo gravado, mas não vai ser divulgado, né, gente? Porque ele tem... Agora, eu me lembro que ali ele conversando com o Salles, com o Ricardo Salles, ali era aniversário do Marcel, né? Tinha um bolinho e tal. A gente tava ali brincando, conversando. Tá? Na verdade, o Marcel fez aniversário no sábado, mas foi comemorado lá na quarta-feira. E o Salles falou, cara... Vamos ser candidatos ao Senado juntos. Então, tu vê, o Novo deve lançar o Salles ao Senado em São Paulo e o Derrite deve vir ao Senado em São Paulo. E vai lançar há uma dificuldade, é o Marcel lá no Sul, né? E há uma dificuldade porque o Eduardo está lá nos Estados Unidos, quer dizer, a gente achava que o Eduardo Bolsonaro seria candidato ao Senado em São Paulo e aí aconteceu tudo isso, né? Enfim, eu não vou aqui criticar, mas... o resultado disso é que o Bolsonaro hoje está condenado a 27 anos, né? Está amarrado, amordaçado. A gente pode falar o que for, mas o fato é que foi ele que abriu essa estrada à direita, tá? Aos trancos e barrancos, né? Foi ele que abriu e agora está numa situação que está amordaçado. Então, e o Salles ainda falou, se o Tarcísio vier à presidência, eu me candidato ao governo de São Paulo. Então, o Novo tem essa ousadia, sim. Entendeu? O Novo está botando a cabeça para fora. O Novo está começando a encarar desafios maiores. E nós temos 10 anos, contra partidos que estão aí há 30, 40, 50 anos, até mais, né, Jacques? Então, com todas as dificuldades do Novo, com todos os problemas do Novo, eu fico olhando assim, cara, há uma luz no fim do túnel. Mas para isso a gente precisa vencer a cláusula de barreira. Exatamente. Agora, é por isso que eu falo, Thiago, qualquer político que tenha essa identificação com o Novo, ele tem que vir, mas ele tem que vir comprometido com a sobrevivência e a longevidade do Novo. Projetos de longo prazo. Eu tive lá no encontro estadual e o Zema subiu. Foi engraçado que foi um encontro estadual que eu nunca tinha visto isso, como se fosse um teatro de arena, né? O palco no meio. E eu fiquei impressionado com a organização e tal. Falei, pô, mas que legal que eles fizeram aqui. E o Zema falou 20 minutos, tudo cronometrado, todo mundo que subia no palco cronometrado, tudo direitinho. Fiquei bem impressionado com a organização. Isso são bons, muito bons. E o Zema falou, cara, não adianta, são 20 anos de trabalho para trazer o Brasil para uma situação bacana. Eu estou com 61, com 81, com a minha bengalinha ou na minha cadeira de roda, eu vou estar olhando essa galera que a gente está ajudando. Esse é o objetivo. O objetivo é um trabalho de longo prazo. Não adianta achar que vai chegar conforme e vai sentar na janela. Vai ter que se trabalhar. Vai ter que se trabalhar e trabalhar muito. Então, o Novo tem essa consciência. Primeiro, que a gente explodiu a bolha, que a gente tem que sair da bolha, que a gente tem que comunicar melhor. Nós temos que desenvolver comunicação de massa, entendeu? A gente não sabe como, porque a gente está aprendendo, mas estamos realizando. Tem dia da Carol participar de 7 podcasts. 7, amigo. Pô, tu imagina, de 6 da manhã às 10 da noite, você falar em 7 podcasts diferentes. E ela é clara, eu não tenho outro jeito, entendeu? Já o Luiz tem uma visão, uma projeção de presença física, de ir nos eventos, de viajar para o interior. Então, eles são complementares. Nesse aspecto, eles são complementares. Então, todo e qualquer candidato que tenha essa leitura do que o Novo é e do que o Novo propõe, e o que o Novo propõe é o seguinte, é liberdade, é caminhar pela direita. É chato falar isso depois de 200 e tantos anos da Revolução Francesa, mas a gente tem que falar, porque é assim que a gente consegue identificar melhor o posicionamento do Partido Novo.
Porque o Greco fala, cara, o povão mesmo, ele não quer saber de direita ou esquerda, ele quer trabalho e comida no prato. E o grande objetivo do Partido Novo é esse. A solução dos trabalhadores não está no Partido dos Trabalhadores. Está num pacto entre trabalhador e empresários, cara. Entendeu? Eu gosto muito da palavra pacto. A palavra pacto traz todo mundo para a mesa. Traz todo mundo para a conversa. Traz todo mundo para um encontro. Entendeu? Então eu gosto muito da palavra pacto. Tá? E eu tenho uma empresa com esse nome por causa disso. Então, o pacto nada mais é do que uma aliança entre o capital, o trabalho e a ordem. Dá a palavra pacto, né? Olha que interessante. Mesmo. Gostei disso. Entendeu? Dá a palavra pacto. Poderíamos ser... Agora, o novo é um adjetivo. E a maioria dos partidos tem um nome que é um subjetivo. Né? Então, a gente tem que ter noção que a gente tem que sair do adjetivo. A gente tem que ter uma visão de realização. Entendeu? O novo é engraçado, né? Que eu estava em Taubaté, num encontro regional, Serginho Viz, Salles, Adriana, Lobauer, professor Lobauer, todo mundo junto lá, e o Serginho foi o primeiro que se elegeu prefeito, foi o primeiro a se apresentar. Falou, cara, eu em campanha explicando, não, eu estou aí no Partido Novo. Ele falou, tudo bem, Partido Novo, mas qual é o nome do partido? Não, Partido Novo, tudo bem, Serginho, mas eu quero saber qual é o nome do partido. Não, o nome é novo. Então, eu tive essa dificuldade em 20, tive essa dificuldade em 24. Então, você ter um nome que é um adjetivo é um complicador também. Hoje, a marca Novo é mais conhecida, entendeu? E aí a gente tem que entender isso. Porque e outra coisa, a palavra novo, todo mundo vai ao Amoedo. A gente já tirou esse cara, ó, há quanto tempo? Mas, quando tu fala em novo, é do Banco Itaú, é do João Amoedo. Porra! É complicado, cara, a gente comunicar. É por isso que a gente precisa comunicar e precisa comunicar muito. Muito. Por quê? Porque a gente ainda tem esse estigma do novo ser ligado ao João Amoedo. Entendeu? E aqui no Rio de Janeiro a dificuldade é maior, porque nasceu aqui, porque o João é carioca. Entendeu? É bem complicado. Agora, o Rogério Greco foi nascido e criado no Rio, fez Pedro II. No mesmo período que ele fez Pedro II, eu fiz Cefete. Ele é da Tijuca. Da Tijuca. A gente se cruzava ali como adolescentes, eu indo para o Cefete na Avenida Maracanã e ele indo ali para o Pedro II, ali no Campo São Cristóvão. E agora, 40 anos depois, 60, 45 anos depois, a gente se encontra nessa situação. Eu acho que é um grande nome, porque não tem que só ser um grande nome, tem que ter conhecimento técnico daquilo que tem que ser feito. A pessoa, mas já pensou um governador de uma pauta só? Porra, o Bolsonaro não tinha o posto Ipiranga, não é isso? Nós vamos ter o posto BR, porra. Com a loja de conveniência, com grandes ministros lá escolhidos, entendeu? Na prateleira, porque um grande acerto do governo Bolsonaro foi o ministério dele, entendeu? Ele teve pessoas ali, né? O Guedes, a Tereza Cristina, teve pessoas ali que eram excepcionais. Então, eu acho que é o grande lance. A gente tem um governador altamente especializado, que tem um vice-governador que seja um escudo, que tem um secretário de segurança que seja outro escudo, e que esse cara tenha a capacidade de aprender, de desenvolver e de escolher grandes nomes para o secretariado. E outra coisa, hein? Não é uma solução que vai acontecer em 4 anos. Não adianta vender esse... Não, que nós vamos resolver. Não. Na realidade, é uma solução que vai acontecer ao longo de 8 anos, que ainda em 30 ainda tem a reeleição. Em 34 é que acaba, né, Jacques? Eu fiz uma campanha, eu estava na eleição passada, em que eu cheguei, eu quero assim, vai acontecer, né? E eu dizia exatamente o que você está dizendo aí. Eu não vou fazer, eu vou começar a fazer. É isso aí. E foi uma campanha vitoriosa, porque quando eu cheguei, a história ali era essa. Os caras assim, vai acontecer. Vamos fazer acontecer. O que falta hoje muito é essa noção de que alguém tem que dar a arrancada. Agora, o Lima fala muito isso, né? Não interessa a velocidade, interessa a direção. Porque se você assume uma direção,
Vai embora. As pessoas que, bom, eu vou entrar nessa, mas você tem que fazer o caminho, mostrar o caminho da direção. Aí você vai começar cada vez mais a ter aliados, a ter pessoas aderindo ao projeto e tal. O Novo é um projeto de longo prazo. Então também não adianta esperar do Novo, com 10 anos, o que partidos com 30, 40, 50 não conseguiram realizar. Isso tem que ser, a gente tem que ser realista, né? Não adianta vender ilusão, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. Enfim, bom, né? A Thiago, conversa considerações foi boa. finais. Foi um prazer. Prazer, Popó. Eu estou torcendo sempre pelo Novo. E você tem 2 caras aqui, ó, que pode ajudar muito no Rio de Janeiro a fazer esse projeto acontecer. Eu conto muito com eles. Né? Jackson. O melhor desse papo hoje foi estar com o Popó aqui. Mas disparado mesmo, sem nenhuma demagogia, sem exagero. Ele é o meu norte ali naquele partido. Porque eu acho que faltava alguém com essa disposição. E você vê que a gente fala de marketing, fala de comunicação, o nome Popó já te diz tudo. Não é, né? Você tem no Partido Novo um cara que se chama Popó, que mostra que é um partido popular e tal. O melhor para mim hoje foi conversar com ele aqui extensamente. Aí eu fiz com ele a campanha que ele foi vereador, foi candidato a vereador, né? Tivemos a eleição de um vereador só, que foi o Pedro. Pedro Duarte. Repetiu agora mais uma vez um vereador e tal. Eu tenho certeza que com o Popó no comando ali vai dar certo. Popó, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Espero você nas próximas conversas aqui. Estaremos muito próximos a partir de agora. Legal. Eu queria agradecer imensamente, né, a distinção dos 3 em relação... Embora o partido tenha apoiado muito, eu acho que eu fui muito... quem devia apoiar era eu e não o partido, mas eu acho que faz parte, a crítica é muito importante para a gente poder se redirecionar, se reposicionar, poder escutar o que as bases estão falando. Agora, o Jackson faz um elogio que eu acho que nem é pertinente. Eu acho que eu sou apenas um voluntário do Partido Novo. Nesse momento eu estou presidente do diretório municipal. Eu tenho assim uma admiração. Uma presidência conquistada no voto. Eu tenho assim uma admiração muito grande do Rodrigo Rezende e do Paulinho, porque eu fui candidato num período em que eu fui catalisado pelo Rodrigo Rezende e pelo Paulinho. Então, cara, esses 2 caras para mim são... Os melhores almoços que eu tive na vida eram com um trio, era Henri, Paulinho... Henri, minha querida, estamos também querendo você aqui. Aliás, vamos ter surpresa, hein? Henri, vamos embora, vamos trabalhar. E eu queria agradecer a todos vocês. O fato é que eu acho que eu não mereço toda essa distinção que vocês estão depositando na minha pessoa. Eu saio daqui mais pesado, com mais responsabilidade ainda, de tentar fazer um trabalho melhor pelo Partido Novo. Obrigado aos 3. A você que nos assistiu até agora, deixe o seu comentário aqui embaixo, sua opinião. Críticas sempre são bem-vindas, desde que construtivas, nunca que sejam atacando uns aos outros. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Popó. Valeu, meu queridão.